Buenas tardes, meu nome é Saulo Spallanzani, eu sou presidente de Schneider Electric para o cluster andino e é um gosto gigante compartilhar com vocês nesse grande evento. Queria falar hoje de câmbio climático, mas para começar, um pouco do que hacemos, não? Em Schneider Electric, nossa missão é empoderar as pessoas para aproveitar ao máximo nossa energia e recursos. E assim balanceamos muito melhor desenvolvimento econômico, social, acesso à educação e saúde, mas também de forma sustentável. Creemos que o acesso à energia é um direito universal da humanidade. E isto podemos fazer de forma muito mais eficiente. Em Schneider, chamamos isso de Life is On. E somos a primeira geração que teremos a visibilidade do impacto do câmbio climático no planeta. E a última que podemos fazer algo muito contundente para frenar isto e para cambiar a curva. E nossa missão é ser um sócio digital para a sustentabilidade e eficiência dos clientes e também as cidades e a população em geral. E como lo hacemos, não? Eu creio que há dois R's importantes. Na parte esquerda, logicamente, dando exemplo em nosso ecossistema. Ou seja, desde a maneira como desenhamos produtos, à produção, ao transporte, às operações, temos um compromisso de ser 100% carbono neutral a 2030. Isso é muito ambicioso e a verdade é que somos reconhecidos a nível global, por exemplo, Corporate Knights, como a empresa mais sustentável do mundo, e por vários indicadores, como uma empresa que lidera essa transformação a nível global. E da parte direita, logicamente, sendo parte da solução para os clientes através de um mundo muito mais digital e muito mais elétrico. E para dar um exemplo, acá em Colômbia, nossas duas plantas, temos a planta acá, chama-se Dexon, e outra chama-se Infunza. As duas foram recentemente certificadas como plantas Zero Carbon Neutral, ou seja, que é um reconhecimento a nível global por operações que lograram reduzir de forma gigante e contundente sua emissão de CO2 em toda a sua cadeia de suministro. Avançando um pouquinho mais, não? Quando miramos um pouco, o câmbio climático vem do calentamento global. E pouco se habla, pero 80%, uma cifra gigante, da emissão de CO2 está relacionado à questão energética, da produção, à transmissão, distribuição e consumo. Uma segunda cifra muito preocupante. Todavia, essa rede elétrica é muito ineficiente. Ou seja, grande parte da energia que se produz na cidade se perde em toda a cadeia. Isso vai também para combustíveis fósseis, ou seja, temos hoje uma fonte de geração de energia que é muito ineficiente. E, finalmente, vemos que, depois do final das quarentenas, temos um rebote da tendência de emissão de CO2 em todo o mundo, em Latinoamérica e acá também em Colômbia. Inclusive, isso se mide através de um indicador que chama-se Dia do Sobregiro da Terra, que vemos novamente cada vez mais preocupante tendência. Ou seja, hoje consumimos a nível global 1,7 vezes do que o planeta pode ou é capaz de reemplaçar ou recuperar. Ano a ano. Acá, eu queria compartilhar um pouquinho ao longo da história, nos últimos 250 anos, a tendência que se vê. E é um ponto importantíssimo que século XIX, quando se nasce, por exemplo, o uso massivo de eletricidade, de mecanização, um incremento gigante do consumo, da produção de CO2. Vamos a níveis altíssimos. E lá tendências que o que nos habla a ciência, os estudiosos, é que se não hacemos nada, se seguimos como estamos, a tendência é ter um calentamento global de 4 a 6 graus a 2100. Isso vai ter um impacto, uma catástrofe climática e também ambiental e também para a humanidade como um todo.
e especialmente em Colômbia, não? Quando miramos que somos um país com uma biodiversidade gigante, com a maior biodiversidade por metro quadrado do mundo, temos que se cuidar da humanidade, mas também de nossos ecossistemas. Todavia, creemos que há como cambiar, há que tomar ações imediatas e também na ciência que há um limite. Se logramos manter o aquecimento global a 1,5 graus, é um índice que nos permite seguir com uma vida muito mais sustentável a largo prazo. Ou seja, há que ter uma redução importante de quase a metade para 2030. Ou seja, o tempo está passando muito rápido, não? Se vão na outra perspectiva, um pouco dos últimos 50 anos, tecnológico, e acá ponemos dois R's, um R da indústria e da eletricidade. E na indústria, tivemos, há muito tempo atrás, o que chamamos de indústria 1.0, a parte de mecanização, e também a parte da eletricidade começa a ser com Tesla e com outros grandes cientistas, não? E gênios. Depois vemos, um pouco 100 anos depois, a produção em massa, do ponto de vista da indústria, e também um desplegue massivo da eletrificação. Depois, um pouco muito mais recente, a indústria 3.0, a automatização aparece, e também, o nascimento da energia verde descentralizada. E agora, vemos uma nova tendência, onde estamos hoje, que é a IoT, que é um mundo muito mais interconectado, não? Com os sensores, ou seja, com a Internet of Things, que é 4.0, e do ponto de vista elétrico, vemos um mundo muito mais elétrico e digital, também com IoT elétrico. Ou seja, essas são as 4 fases da indústria e eletricidade ao longo dos últimos siglos. E isso que queremos cada vez mais predicar, ou seja, a receita para um mundo muito mais resiliente e sustentável está muito focado, e é o que falamos muito, em elétrico, um mundo muito mais elétrico e muito mais digital. E por que elétrico? Porque elétrico transforma a energia em algo muito mais verde. Elétrico, está claro que a eletricidade é de 3 a 5 vezes mais eficiente em termos de impacto ambiental que combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo. E para dar um contexto, hoje em Colômbia, quase a metade da energia vem de combustíveis fósseis. Ou seja, a transição se tem que passar de forma inteligente, de forma gradual, mas há que mover a transição energética, balanceando muito mais o crescimento econômico, mas também um planeta muito mais sustentável. O segundo R é o mundo mais digital. E por que digital? Porque o digital nos permite fazer com que o que é invisível se torne visível. E acá hago uma analogia. Imagina uma tuberia, eu passou comigo esses dias, eu estava trotando, e vi uma tuberia de água que estava rompida, e havia uma fuga de água gigante. Isso nos incomoda. Nos incomoda porque vemos que é um desperdício, é uma perda, e estamos consumindo o recurso do planeta de maneira muito pouco inteligente. Mas com a água se vê, e se actúa mais rápido. Com a eletricidade, o mesmo passa, mas não lo vemos. E o digital nos permite com que isso seja muito mais visível através de sensores, através do IoT, realidade aumentada, inteligência artificial, nos permite buscar uma eficiência gigante. Quando combinamos o mundo mais elétrico e digital, creemos que é uma hoja de ruta para suportar Colômbia e um balanço entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. E é interessante porque aí los invito que pensem em qualquer inovação recente. Qualquer uma. A grande maioria depende do elétrico e digital. É decir que é muito chévere, muito bueno falar de IoT, Big Data, blockchain, metaverse, movilidade elétrica, isso é magnífico e vem para um mundo muito melhor, se bem utilizado. Todavia, se seguimos produzindo a energia como lo hacíamos há 50, 80 anos, tampouco é a solução. E acá onde estamos cada vez mais insistindo que é importante digitalizar esses processos. Hoje, 95%
a distribuição elétrica ou é passiva, não conectada, isso é um potencial gigante para que actuamos acá. E por isso que falamos que cada etapa da cadeia energética atual tem que ser atualizada para alcançar seu próximo nível de inovação, da generação, a distribuição, a também seu consumo. Ou seja, algo muito positivo, a tecnologia já existe. Se solamente aplicamos a tecnologia e que já existe hoje, podemos reduzir por 50% a huella de carbono que se emite hoje com energia e descarbonizar muito mais Colômbia nesse desafio. Por exemplo, mobilidade elétrica é um caso muito visível, e acá, además da redução de CO2, também é um aspecto de bem-estar. Eu vivo em Bogotá, por exemplo, e vemos que quando queremos que a qualidade de aire pode melhorar muitíssimo quando se migra a veículos elétricos, incluso a redução das enfermidades não relacionadas ao aire, ou seja, há também uma implicação direta no bem-estar de todos acá em Colômbia. Um outro elemento também, o que falamos de energias renováveis não convencionais. Acá falamos de energia eólica, energia solar. Isso nos permite, por exemplo, reduzir muitíssimo, inclusive reduzir custos. Não? O que está passando nos últimos anos, temos uma redução de custo importantíssimo quando falamos de painéis solares, falamos de los sensores, falamos de baterias, que hace com a inversão em energia não convencional se paga muito mais rápido. E há casos, por exemplo, onde se paga em menos de 6 meses. Hablamos de movilidade elétrica, hablamos de uma generação mais limpa e temos também a falar de eficiência energética, que é onde temos um potencial gigante de buscar eficiência. Isso se hace, um pouco a cifra que falamos antes, não? Por exemplo, falamos de que 60% do que se produz energia hoje se perde entre a transmissão, distribuição e consumo. Quando reemplaçamos produtos não conectados e podemos capas conectadas, se melhora muitíssimo. Este é um exemplo, por exemplo, é um painel elétrico à direita inteligente, com uma capa de comunicação que se conecta a um software que se pode manejar. E acá falamos de EcoStruxure, que é nossa tecnologia, nossa arquitetura IoT, que é aberta e totalmente segura, de ciberseguridade, que permite uma atuação muito mais preventiva, muito mais inteligente e incluso remota de manejo de toda a cadeia elétrica. Ou seja, esse é um exemplo e é muito mais a compartilhar. Um outro exemplo, e acá é aí à direita, à esquerda, um painel elétrico tradicional, não conectado, ineficiente, e que emite gás de efeito invernadeiro, e à direita lançamos, há poucos anos, uma nova celda de manutenção, uma tecnologia totalmente conectada e inteligente, com design inteligente, com zero emissão, o que chamamos de gás SF6, ou SF6, que é um gás que tem sua propriedade útil para evitar acidentes elétricos, todavia tem um impacto muito negativo no planeta. E hoje temos uma solução, tecnologia, que já estamos vendendo acá, percebendo em Colômbia, de um gás com zero emissão, uma celda com zero emissão de gás de efeitos invernadeiros como SF6. Então, a tecnologia já existe, uma vez mais. Eu creio que quando miramos acá, queremos uma hoja de ruta que seja cada vez mais descentralizada, cada vez mais digital, cada vez mais elétrica. E essa combinação do elétrico e digital é um núcleo de nossa inovação. E a verdade que acá não podemos ser otimistas demasiado, não podemos sonhar muito, tampouco pessimistas, pero actuar. Sermos ativistas na transformação que vemos no planeta. E é por isso que este dever coletivo é o que chamamos de eletricidade 4.0, que é a ruta mais rápida para um futuro sem carbono. Isso fazemos através de alianças com todos,
una vez más, para un problema tan complejo como o cambio climático, não há uma solução, ou não há uma solução sencilla, é uma combinação de tecnologia, de melhores hábitos, de colaboração entre empresas, entre governos, entre a academia, juntos, para alcançarmos um mundo muito mais sostenible. Dou uma cifra mais. Imagina que volvendo ao tema de mobilidade elétrica, hoje temos, a nível global, 10 milhões de veículos elétricos. Isso foi a cifra há 2 anos. E é um potencial, a tendência de termos mais de 700 milhões de veículos elétricos a 2050. Essa é uma cifra, mas vemos que podemos quebrar esta curva, uma vez mais, apostamos e insistimos no mundo mais elétrico, no mundo mais digital, e isso é, chamamos de 4.0, e los invito a que se conecten con nosotros. Acá dejamos QR codes para hablar con nosotros. Muchísimas gracias por participar y es un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.